importantes, vamos continuar conversando sobre ele. Nosso convidado é o economista Rubens Penha Cisne, professor de pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor, obrigado por ter vindo. Qual é a sua leitura sobre esse episódio? Evidentemente que há um desentendimento agora diplomático e difícil solução, mas a Petrobras só tem a Bolívia só tem a Petrobras como seu grande cliente de momento. E agora? Esse é o nosso grande trunfo. Mas é preciso entender a economia política do assunto e ir um pouquinho para trás. O Brasil ficou muito dependente da Bolívia no que diz respeito ao gás e, de certa forma, não previu diplomaticamente que poderia acontecer uma coisa desse tipo. Agora, o presidente Evo Morales, na campanha presidencial, já foi calcada na parte do petróleo, que ele está fazendo agora de nacionalização, e no apoio aos cocalheiros. Confundir cocalheiros com produtores de cocaína, não tem nada que ver. Cocalheiro, a coca também é uma planta destinada a algumas coisas que não são para a produção de cocaína. Então na Bolívia houve na campanha do presidente essas duas questões com plataforma. Então já era de se esperar que isso acontecesse e, de certa forma, a decisão de ontem corrobora aquela de maio em que ele já havia dito que faria nacionalização da produção de petróleo, distribuição e produção. Mas, de qualquer maneira, professor, mesmo que tudo isso tenha acontecido e aconteceu, é uma questão de infraestrutura que se está em jogo. São decisões que são tomadas hoje para o futuro, ou ontem para hoje. Então, nesse sentido, agora, não é mais prejudicial até para a própria Bolívia do que para a Certamente, certamente. A Bolívia é um país que tem uma renda per capita de $1.000. O Brasil tem de 3,5. A Bolívia é um país que tem investimentos diretos muito reduzidos e vão ficar mais reduzidos ainda ao longo do tempo. Ou seja, é ruim para o Brasil, mas no longo prazo será muito pior ainda para a Bolívia, porque afugentará os investimentos. E é importante lembrar o seguinte: o ministro dos Hidrocarbonetos diz que a Petrobras já ganhou lucros que mais do que superam o que pagou com as plantas de petróleo. Olha, isso não é um argumento razoável. Por quê? Porque uma empresa, quando faz um investimento, ela tem um risco associado. Então, em algumas plantas você tem lucro, mas em outras tem prejuízo. Então, você não pode pegar o lucro de uma certa investida financeira e fazer uma avaliação apenas com base naquele lucro, porque não leva em consideração o risco da Petrobras que houve. Professor, ainda não está se debatendo aqui no Brasil, mas lá fora sim, que haveria uma possibilidade do entendimento do governo boliviano ser com a Venezuela, depois desse rompimento com o Brasil. O senhor acredita que, por vista econômico, essa possa ser uma possibilidade estratégica do governo de Evo Morales? É uma coalizão que teria Venezuela com Hugo Chávez e, de certa forma, isso preocupa não é apenas a América Latina, isso preocupa o mundo inteiro. Quer dizer, enquanto que o Sudeste Asiático, enquanto que a China, por exemplo, está crescendo, está tendo investimentos, etc., a América Latina tende a ter uma esquerdização antiga, aquela que nacionaliza, são coisas que pertencem ao sistema pré-capitalista, que as economias que já se desenvolveram já chegaram à conclusão que não é boa política fazer uma coisa que gera medo, que gera incerteza e que, consequentemente, vai reduzir ainda mais os investimentos internacionais da Bolívia. Para concluir essa sua primeira participação, o fato de não estar se mexendo na cotação das ações da Petrobras na Bolsa Brasileira, é porque isso representa pouco dentro do universo da Petrobras? É porque, na medida que não tenha gás, vai ter outro combustível que também vai ser de produção da Petrobras. Então, a Petrobras sendo praticamente um grande provedor nacional, você deixa de ter um combustível e passa a ter outro. Quer dizer, em maio também não houve grandes oscilações das ações da Petrobras, como você bem se lembra. E rapidamente, o consumidor poderá ser prejudicado com essa ação do governo boliviano? Sim, claramente. O consumidor brasileiro ele já tinha um aumento previsto de 5% no gás para a Petrobras. Mas, evidentemente, a Petrobras, as ações da Petrobras são de nossa propriedade, porque é uma empresa pública. Então, qualquer coisa que reduz os lucros da Petrobras, consequentemente, reduz os nossos ativos como brasileiros. E eu volto a conversar com o economista Rubens Penha Cisne, professor de pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Professor, a FMI alertou, olha, a inflação, a desaceleração do mercado imobiliário nos Estados Unidos, tem gente fazendo outros alertas também. Quais são os riscos concretos para a economia mundial no momento? Cisne, o que o mundo inteiro hoje em dia tenta responder é o seguinte: os Estados Unidos estão com um déficit em conta corrente de 6% do PIB passando para 7%. E não é de agora. E não é de agora. E, curiosamente, no governo Reagan, lá nos anos 80, também acontecia a mesma coisa.
que é uma combinação de gastos do governo elevados com o sistema cambial flexível. E, aliás, diga-se de passagem, tem uma certa semelhança com o caso brasileiro. O que os Estados Unidos fez naquele ponto em 1980? Fez aquele chamado plano Gramm-Wiedemann, em que ele reduziu o déficit público paulatinamente e, com isso, recuperou o saldo em conta corrente americana. Ele não era aquele déficit tão elevado. Então, hoje em dia, todo mundo se pergunta isso. Quanto tempo ainda a China, o Sudeste Asiático, o Brasil, pouquinho, vão continuar se beneficiando desses elevados déficits americanos? A China está com 5% de superávit em conta corrente, 2 vezes mais superior ao Brasil, né? E no momento que acontecer, por exemplo, hoje você falou que o yuan se valorizou. Imagina que haja uma especulação que as pessoas comecem a vender dólar e comprar yuan, baseado no fato que o Banco Central chinês tem 800 bilhões de dólares em yuan em reserva e os Estados Unidos têm com déficit em conta corrente de 800 bilhões de dólares. Se acontecer isso, o Federal Reserve vai ter que elevar um pouquinho o juro para segurar o dólar, e com isso você pode ter o efeito de desencadear realmente uma recessão mundial que reduziria a demanda pelas exportações brasileiras. Uma redução de demanda significa redução de preço e de quantidade. Nesse ponto, você teria queda de arrecadação de impostos, porque cai nas exportações lá do PIB, e poderia desencadear aqui no Brasil uma coisa não tão positiva como tem acontecido nos últimos anos. Professor, do ponto de vista interno, só tocou rapidamente aí, há hoje uma preocupação com relação à política monetária do Fed, do Banco Central americano. E desde que Ben Bernanke assumiu, vai se criando, de certa maneira, uma expectativa de dúvida a cada ação do Fed. Qual deve ser essa administração agora para evitar que aconteça esse cenário mais negativo que o senhor citou? Certamente o lado americano tem que ser pela questão fiscal. O Ben Bernanke, ele está criando a reputação dele, assim como o outro lá atrás também criou, e Alan Greenspan também não está tendo a mesma, e também o Paul Volcker antes do Alan Greenspan, criaram excelentes reputações, mas não está tendo nesse curto prazo o mesmo sucesso que tiveram seus predecessores. Então o que acontece? Os Estados Unidos tinham que entrar hoje por um plano como fizeram na década de 80, com aquela redução do déficit. Apenas dessa forma eles vão conseguir impedir essa valorização do dólar e, ao mesmo tempo, a grande déficit contra a corrente vai se reduzindo na medida que o déficit público se reduza. Por quê? Quando você tem maior déficit público, você emite dívida, para emitir dívida você eleva um pouquinho o juro. Quando eleva o juro, vão capitais para os Estados Unidos, valoriza o dólar e aí você tem a queda das exportações e aumento das importações. Então é um mecanismo, curiosamente, o mecanismo de hoje dos Estados Unidos é muito parecido com o mecanismo do meados dos anos 80, do governo Reagan nos Estados Unidos, que é muito parecido também com o caso brasileiro, em que você tem um aumento dos gastos públicos, eleva o juro um pouquinho, valoriza o câmbio e aí a gente aumenta as importações e cai as exportações. A solução disso não é na política monetária, a solução ótima é na política fiscal. E isso vale para o Brasil também, ou seja, vale para o Brasil. Temos que agir rapidamente agora, já devemos até agir nos últimos anos, para evitar uma surpresa como o senhor desenhou aí na sua primeira resposta. O problema do Brasil não é saber que o déficit público é o grande problema. Isso todo mundo já sabe. O problema é como desenhar daqui para frente instituições que permitam, através de sistemas eleitorais, sistemas políticos, ter o que a China tem, mas num ambiente democrático. Nós não queremos ter o que a China tem num ambiente autoritário. Então, num ambiente democrático, reduzir o déficit, aumentar o superávit de conta corrente e assim por diante. Um trabalho tanto, né? Trabalho tanto.